Olá, seja muito bem-vindo. Está na hora do seu podcast semanal Doses de Atipicidade. Eu sou Carla de Castro, nutricionista, criadora e apresentadora desse quadro. E aqui você encontra muita informação sobre neurodiversidade, autismo, TDAH, altas habilidades e muito mais. A ideia de criar, e de gravar semanalmente esse podcast é trazer informação de qualidade para quem se interessa pelo tema. Então, eu já vou pedir um favor para você. Se você conhece alguém que pode ter interesse sobre esse assunto, compartilhe o canal, porque você ajuda as pessoas a terem acesso à informação de qualidade e também ajuda o nosso programa. Lá no Instagram, o meu @ é nutri.carla e também tem o do Doses de Atipicidade, assim como o do YouTube, Doses de Atipicidade também. A gente tem quase um ano de vida, a gente está quase completando um ano aí de gravações. Todos os episódios estão gravados na íntegra lá no YouTube Doses de Atipicidade. Você pode conferir todos eles. E hoje o nosso episódio está super especial. É um convidado inédito, é um tema inédito. Hoje a gente vai falar sobre arquitetura e inclusão. Então, um tema está super interessante. Meu convidado é o Gustavo Góes. O Gustavo, ele é arquiteto, ele é sócio da Oceano Arquitetura, Cenografia, e ele é responsável pela criação de alguns cenários de lugares muito conhecidos aqui de Brasília, inclusive do Na Praia, que é um grande case de sucesso. E o Gustavo, além de tudo, ele também é neurodivergente. Tem um diagnóstico e ele vai trazer tudo pra gente. Gustavo, um prazer enorme ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite do Dose de Atipicidade para compartilhar com a gente um pouquinho da sua vida profissional, daquilo que você entrega, aí para a sociedade enquanto arquiteto e um pouquinho da sua vida pessoal também. Então, por favor, se apresente para a nossa audiência. Oi, pessoal. Eu sou o Gustavo. Eu tô fazendo loja, tô fazendo restaurante, tô fazendo evento. Tem 20 anos. Então, hoje eu tenho um escritório de arquitetura com 3 sócios, graças a Deus, que depois a gente vai falar sobre a importância dos sócios. E, e a neurodivergência, ela é nova, o laudo é novo na minha vida e a neurodivergência é antiga na minha vida. Então, eu aprendi muito, eu sei muito mais sobre arquitetura do que sobre neurodivergência, mas eu estou aprendendo. O Gustavo fechou o diagnóstico recente, ele ainda está aí no hiperfoco, né, Gustavo? Tô. De entender todo o processo do diagnóstico. O diagnóstico do adulto não é fácil, não é simples. Para quem recebe também é algo desafiador. Esse é um tema que a gente tem trazido muito aqui para o Dose de Atipicidade. Já gravei com profissionais, já gravei com adultos também, neurodivergentes com diagnóstico tardio, com várias mulheres. Então, é sempre complexo, né? Você receber um laudo sempre vai ser, falando sobre você de algo que você não tinha conhecimento. E isso acaba gerando ali tanto uma necessidade de estudar mais sobre o tema, como de se entender também, né? Aconteceu comigo, eu não esperava, né? Então, foi um grande amigo meu e ele falou comigo assim, Gustavo, eu acho que você tem que olhar o autismo. Eu fiquei muito surpreso com aquilo, né? E aí eu fui procurar. Então, fui falar com a minha esposa ela falou, olha, tem alguns sinais sim. Então, eu fui procurar uma especialista muito boa, graças a Deus, doutora Adriana, e graças a você, né? Também a Deus. Mas conseguiu me ajudar nesse processo. Então, quer que eu fale sobre esse processo? Sim, vamos já aproveitando o ensejo, gente. Quem fechou o lado do Gustavo foi a Adriana Reis. A Adriana, neuropsicóloga aqui de Brasília, é famosa porque eu vi falando dela aqui no podcast, inclusive ela já veio, já gravou um podcast aqui comigo. E, inclusive, eu estou fazendo a minha avaliação neuropsicológica, muita gente já sabe, isso é algo público, eu estou levando para o Instagram como uma série junto com a Adriana. E a ideia é exatamente divulgar a informação, para encorajar outros adultos, não só mulheres, mas outros adultos, homens e mulheres, a fazer um processo de investigação. E eu tenho recebido muitas mensagens de muita gente querendo saber mais sobre o meu processo, pedindo a indicação da Adriana. Então, é possível que aí nos próximos dias a gente tenha aí um laudo também, não sei exatamente como é que vai ser, já temos alguns indícios, mas a gente vai esperar o laudo oficial. E o Gustavo foi, inclusive, indicado pela Adriana para gravar o podcast comigo, porque ele é paciente dela. Então, acho que vale a gente falar um pouquinho sobre esse processo, né? Isso. Então, foi isso que aconteceu. Assim, eu tive um amigo meu que eu tinha um laudo de TDAH desde os 23 anos. E eu só tratei realmente do TDAH durante um período que eu tive uma depressão muito profunda. E então eu esqueci isso e tudo
o que acontece com a neurodivergência? Ela vai virando você. Então, assim, muito dos relatos sobre você, as pessoas vão relatar sobre a sua neurodivergência. A sua neurodivergência é você durante muito tempo. E então, quando eu comecei a tratar o TDAH específico, então eu já tinha esse laudo e fui tratar ele. Quando começou a aparecer o autismo, e eu não sabia, né, que o autismo estava aparecendo. Então, quando eu cheguei na doutora Adriana, eu falei assim, olha, eu não tenho nada. Tá tudo certo. Tá Adulto tudo típico. certo. As pessoas que estão achando que está errado. E eu não me via como eu não é que eu me via como eu nem me via como neurodivergente. Eu não achava que tinha alguma coisa errada comigo. Isso depois lá no final a gente vai explicar. Isso também faz parte do laudo. Entendeu? Perfeito, perfeito. E é muito difícil, muitas vezes, se reconhecer diferente. Ainda mais quando a gente tem uma família onde tem outras pessoas que têm as mesmas características, né? Características gerais. Então, muitas vezes, o próprio paciente, ele fala isso, eu também escuto muito isso. Não, mas para mim eu sou uma pessoa típica. Ainda mais o adulto funcional. Isso. Né? Eu sou uma pessoa normal. Normal não existe, né? Aqui a gente Isso. usa sempre o típico e o atípico. Mas as pessoas falam, não, mas eu sou uma pessoa normal. Não tem nada diferente comigo, não tem nada errado comigo. Aí vai fazer um laudo, fecha-se às vezes TEA, às vezes TDAH, às vezes outras habilidades. E ainda tem uma ansiedade ali anexada, às vezes um processo de depressão, porque são comorbidades muito comuns associadas. Então, acho que esse reconhecer também acaba gerando um baque, né? Um susto, né? Isso, ainda mais assim, eu acho, para quem não achava que tinha nada, e de repente ter esse monte de coisas, né? E entender que autismo, TDAH e altas habilidades, eles não são doenças, eles são condições. Isso daí eu estudei bastante. Eles são condições, eles não são condições separadas. Então, você não é eu tenho um mais um mais um. Eles três, eles funcionam como uma solução. Então, se você tem duas condições, vão se chamar de dupla excepcionalidade. Então, você vai ser uma exceção dupla dentro do quadro funcional da sociedade. Entender que TEA, TDAH, eles têm muito e altas habilidades, eles têm a ver com funcionamento na sociedade. É relacional. Entendeu? Perfeito. Então, ter tudo isso para mim foi muito difícil. Tive que estudar muito, entender os defeitos. Para mim foi mais fácil do que entender o que você pode chamar de altas habilidades. Tem uma diferença de superdotação e altas habilidades. Posso explicar? Claro, por favor. Altas habilidades é todo mundo que tem altas habilidades. Vamos supor, eu tenho um irmão que é jogador de futebol. Ele tem alta habilidade naquilo. Ele se empenhou, estudou. A pessoa que tem superdotação, é muito mais fácil dela chegar a ter altas habilidades. Por isso que o diagnóstico é SD barra AH. Então, assim, você nasceu com uma capacidade de processamento maior, ou se desenvolveu isso, nasceu assim, não nasceu, porque você nasceu processando. Você, durante o seu período de desenvolvimento, você desenvolveu, você tem uma capacidade de processamento e você utilizou essa capacidade. Entendeu? Você conseguiu chegar. Perfeito, perfeito. Então assim, esse foi o meu processo. Era muito mais fácil. Eu conseguia ver muito mais os defeitos do que eu conseguia enxergar as qualidades. Então, até hoje, eu estou ainda me dando com altas habilidades. Para mim é mais fácil falar dos outros dois. Que, para mim, no meu processo inicial, não existe defeito, não existe qualidade. Tem o que é mais bem visto pela sociedade. Tudo é dificuldade. Perfeito. Não, e quando a gente fala em transtorno do neurodesenvolvimento, a gente está falando de um guarda-chuva onde tem vários transtornos, né? Muitas vezes a gente associa muito ao autismo, mas está tudo dentro de um mesmo guarda-chuva, né? E às vezes os diagnósticos eles se sobrepõem, né? Então, como no seu caso, tem um diagnóstico de TEA, tem um diagnóstico de TDAH, tem um de altas habilidades, um tentando ali equilibrar o outro, e isso também muitas vezes acaba dificultando esse diagnóstico. Isso. Né? Vai te tornando mais funcional dentro do que é possível nas suas habilidades. E vai passando, e o tempo vai passando, e eu vou vencendo na escola, venço o primeiro grau, o segundo grau, os relacionamentos difíceis, os problemas familiares e com amigos, muitas vezes. Mas a gente vai tocando a vida. Vai. Aí entra na faculdade, escolhe o curso, forma, vai trabalhar. Mas mais difícil do que deveria. Isso. Também é complicado.
Tipo assim, na minha família, eu acredito, tá todo mundo fazendo ainda os laudos, mas a gente acredita que todo mundo tem. Porque quando as dificuldades eram do meu irmão, da minha irmã, eu também via essas dificuldades nele. E as facilidades também, aquilo dentro da minha família específica, Robson, Beatriz, a gente foi criando assim, a minha família era muito forte, eu e meus irmãos. Até hoje a gente é muito ligado. Então, eu não conseguia, eu achava que todo mundo era igual a mim. E todo mundo tinha as mesmas dificuldades que eu. Então, assim, eu tenho uma dificuldade gigantesca com a atenção. Assim, o meu percentil com a atenção, você vai ver durante essa conversa, é 10. 9 de cada 10 pessoas têm mais atenção que eu. Entendeu? Então, é a atenção concentrada. E a atenção dividida também. Então, assim, eu fui utilizar toda essa inteligência não verbal e verbal que eu tenho, que está disposta para mim, para conseguir me adaptar. Perfeito. Então, eu acho que é justamente esse é o nosso assunto hoje, assim, por que eu tive que gastar toda essa inteligência e toda essa capacidade em me adaptar à sociedade, em vez de fazer uma coisa boa. Ao invés de repente, aplicar até na profissão mesmo. Isso. Consegui aplicar, foi muito bom, mas eu poderia ter dado muito mais. Se as coisas fossem mais fáceis para mim, ou eu tivesse entendido isso antes, ou se as coisas estivessem preparadas. Então, eu acho que, assim, eu tenho potencialidades que eu poderia... Dentro do laudo, tem uma coisa que chama índice de mascaramento. É um dado, é científico. Então, assim, o meu índice de mascaramento é gigante. Por isso que, às vezes parece, às vezes não parece. E a pessoa com deficiência é complicado, porque você tem uma deficiência que a pessoa não vê. É invisível. E ela não é só um preconceito. A gente estava conversando disso. Perfeito. Tipo assim, existe hoje um preconceito na sociedade. Existe o racismo, existe a misoginia, existe a xenofobia. Elas tratam de pessoas que são iguais, são culturalmente tratadas como desiguais, mas potencialmente são iguais. Perfeito. Eu, uma mulher, um indígena, um negro, todo mundo igual. Igual tem que ser tratado igual. Então, essa é a nossa luta. Quando você fala de uma pessoa com demência, existe essa primeira parte que você... Então, a pessoa que sofre preconceito, a luta dela é para que ela seja aceita e vista como igual. Porque ela é igual. Sim. A pessoa com deficiência, ela não é igual. Isso já é um desgaste, né? Ela não é igual. Então, assim, a gente precisa, na hora, eu não preciso mais apenas aceitá-lo como diferente. Eu preciso aceitar, fazer todo esse processo e vencer o preconceito. E, a partir disso, eu preciso suportar. Que é o que a gente está falando sobre ambiente, né? As pessoas se adaptarem. E é uma adaptação dos dois lados, né? Isso. Então, eu acho que o suporte, hoje, que o papel do arquiteto, colegas arquitetos, vocês têm que estudar, eu também, é como a gente, nós, arquitetos, somos os organizadores do espaço físico. É a gente que organiza. Isso daqui foi projetado por um arquiteto. Perfeito. O prédio foi São projetado seres por um arquiteto. de inclusão, né? Isso. A gente é um agente modificador do espaço. Perfeito. Cabe a gente ser um ser inclusão. Perfeito. Então, assim, eu acho que na hora que você percebe isso, que você percebe que você tem que adequar e que o cadeirante ele vencer 1 metro de altura não é uma questão de preconceito, é uma questão de suporte. Entendeu? Então, assim, qual o problema do neurotípico? Ao meu ver, tudo isso são minhas impressões. Sou muito novo nisso. Eu posso falar como arquiteto que eu tenho autoridade em arquitetura, mas neurodivergente eu não tenho, só na minha experiência. Então, o que eu acho que a gente tem que entender sobre o neurodivergente? Ele é uma pessoa com deficiência, os autistas têm laudo e eles estão lutando para que o CDAH tenha e tal. Inclusive, agora tem um autismo profundo, estão tentando diferenciar. Eu acho que precisa entender que é como uma pessoa com cadeira de rodas, que ela precisa de suporte, só que é mental, é dentro da cabeça. Então, assim, tem gente que a priori você não vai perceber, mas ela precisa. Não, e é aquela frase, né? Ah, mas nem parece. Não precisa... mas como assim? Casou, teve filho, trabalha, tem sucesso, nem parece ser autista. Como assim? Tem um lado de TDAH. Há muito custo. E É aí o as pessoas custo. não entendem que o neurodivergente, ele chegou ali, né, num patamar de funcionalidade à base de muito esforço, de muito trabalho, de
muito sofrimento muitas vezes, Isso. né? É, E não precisaria ter todo esse trabalho se a sociedade estivesse mais adaptada para eles. não, eu tenho muito problema, eu tenho bruxismo, eu não durmo, tenho muitas comorbidades por essa falta de suporte, esse transtorno de, cara, eu tenho muito problema com rejeição, entendeu? Porque é isso, o TDAH é sempre o doido do grupo, né, entendeu? Então, você vai se desenvolvendo uma série de problemas que você tem que encarar lá no final. Então, o que que é o problema meu, tá? Pensando assim, eu tenho um alto funcionamento, não sou eu que estou falando, é o mercado assim mesmo. Tipo, para mim foi muito difícil falar coisas positivas sobre mim. Então, tento. Então assim, eu ganho dinheiro, ganho bastante dinheiro, tenho uma família, tal. Só que o custo para que eu faça isso, ele é muito mais alto que outra pessoa. Sim, é mais trabalhoso. Eu falo que é mais. Chega no final na mesma linha, Chega, mas é muito mais trabalhoso para o exato. neurodivergente do que para o típico. E um neurodivergente bem estimulado e com as ferramentas certas, ele vai muito além, inclusive, do típico. E isso, porque Se ele não tiver o mesmo grau ali de intencionalidade. Isso, porque o neurodivergente é literal. Eu sofri um problema gigante dentro do meu trabalho a vida inteira, porque eu achava que quando a galera falava que tinha que dar 100%, era 100%. Era 100% mesmo. Mesmo. Então eu sempre dei 100% mesmo. A literalidade ela é muito comum, né? Principalmente dentro do autismo. Essa, às vezes, dificuldade de compreender a emoção do outro, de compreender as entrelinhas, de compreender as piadas. Né? Essa coisa assim mais mais escondida ali, né? Dentro do ambiente que muitas vezes a gente acaba se envolvendo. Então, para o TEA, isso é mais difícil. Claro que isso é tudo modulado, né? Treinável. Mas eu vejo muito essa questão da literalidade dentro do TEA. Mas para mim, assim, eu pensando na minha situação, eu acho que foi muito bom eu não perceber as brincadeiras. Sim, sim, tem. Porque eu fui muito zoado, A entendeu? ignorância é uma dádiva, né? Inclusive, Eu, muitas vezes é um fator protetivo. eu fui muito zoado, assim, sabe? As pessoas sempre olharam entre elas. E eu não entendi. Perfeito. Tipo assim, eu sempre falei, tipo assim, na minha... Graças a Deus, meus clientes fez aí também. Eu sempre joguei muito a real. Então, eu consegui achar um nicho de mercado onde eu sou muito bom. Perfeito. Justamente porque eu jogo muito a real. Então, o cara me contrata, não importa, assim, é uma loja, um restaurante, ele me contrata basicamente para ganhar dinheiro. Então, assim, ele precisa aumentar as vendas. Eu sou muito bom por causa da alta empatia. Perfeito. Então, assim, o autismo, o TDAH, ele vai te dar uma alta empatia. Você entende muito de pessoas, mas você não entende daquela pessoa. Você não consegue entender. Mas você entende os grupos, então eu entendo muito bem. Tipo assim, a faixa etária. Então, me fala quem são os seus clientes. Então, eu consigo desenrolar muito bem. Mas também eu nunca fiz casa. Porque é uma pessoa, o desejo de um, a nuance daquele. Perfeito. Então, eu acho que eu me dei muito bem nisso, porque eu consigo entender as necessidades do grupo perfeito. Ele vai fazer isso, vai dar aquilo, fazer desse jeito. E fui muito dedicado. Então, assim, eu segui o objetivo claro. Entender que o objetivo de alguém que te contrata para fazer uma obra comercial não é deixar bonito, Perfeito. é fazer ele ganhar dinheiro. E isso mudou a minha vida profissional. Talvez essa seja a parte boa da literalidade. E o fato também de eu não perceber as caras. Então eu falo um monte de coisa que é verdade, que todo mundo queria falar, ninguém fala. Eu aprendi com a minha mãe que eu falava tudo. Então ao invés da minha mãe falar para eu não falar nada, ela me ensinou como eu deveria falar. Ela te orientou. Perfeito, excelente. Assim, Que na verdade, é um caminho que também vai dar muito certo, né? Porque quando a criança começa a falar, o adolescente, a gente tolhe, né? Não, cala a isso boca, aqui não pode falar, não guarda pode. para você. Não pode ser tão sincero assim, acha a roupa feia, guarda pra você. Como seria orientar a pessoa a falar a maneira mais adequada? Certo não tem, né? Certo e errado não tem, mas a maneira mais adequada de se expressar. E aí, provavelmente, foi o que aconteceu contigo. Então assim, eu desenvolvi muito uma linguagem, tinha uma habilidade de linguagem não verbal, né, por causa dessa coisa da superdotação, e também fui desenvolvendo essa linguagem verbal. Então, para mim, e isso foi muito desenvolvido, essas duas áreas para mim foi boa, assim, cognitivo. Mas eu tenho o problema no executivo. Aí puxa um pouquinho pro TDAH. E autismo. Então, assim, para mim, é, o, o, acho que o que eu mais gostaria
hoje, eu sempre tive um firme compromisso com pessoa com deficiência, graças a Deus. Eu acho que hoje, Empatia, né? quando saiu o meu laudo, eu falei, eu sempre obriguei. Talvez meus clientes vão saber disso agora. Gente, não é expresso na lei, como eu sempre falo, que tem que ter banheiro PCD. Mas se o cara não fizer um banheiro PCD comigo em nenhum restaurante, eu não faço o restaurante. Nunca fiz. Eu me nego, não faço contrato. Então, graças a Deus, eu sempre fiz isso. Porque quando saiu o laudo, eu só lembrava disso. Falei, gente, eu tratei os meus bem. Você já tinha todo um olhar para essa população. Gente, isso Assim, é lindo. meu primeiro Que coisa restaurante foi o maravilhosa. Daniel Brian, ali na 4. Maravilhoso. Gente, já vou pedir para ele colocar aqui os principais clientes dele. Mas olha isso, Daniel Brian, quem é de Brasília sabe. Não, foi isso. Fiz muito restaurante. A maioria desses restaurantes que já foram em Brasília, eu já fiz. Não tô tirando onda porque eu comecei tem 20 anos. Não, imagina, mérito seu, tá certíssimo. Tem que trazer pro E ar. aí a gente foi fazer evento, então Fan Festival, na praia. A maioria dos eventos, se já foram, algum a gente já fez, entendeu? Então, o Oceano... Inclusive, eu amo, que fique bem claro, sou fã do Na Praia, sou fã do Fan Festival, sempre vou aqui em Brasília, são festivais aqui em Brasília, quem é de Brasília conhece, provavelmente já foi. Então, estamos aqui, ó, na frente do arquiteto que pensa nesses ambientes. tem uma equipe, viu, gente? Não é só eu, não. Quisera ser eu, mas, assim, tem um monte de sócio aqui. Tem sócios, né, Tem na sócios. Oceano. Então, graças a Deus, eles também me ajudam e me dão uma parte desse suporte que eu preciso, né? Não, é importante, gente. Ninguém faz nada sozinho. Também compartilho dessa mesma ideia. Ninguém cria nada sozinho, ninguém faz nada sozinho. E como é bom, né, encontrar pessoas com afinidade, às vezes mais, às vezes menos, mas que têm o mesmo olhar. Isso. Qual é o olhar? O olhar é trazer o melhor para o seu cliente, mas também para a sociedade. Isso. Olha, achei super legal que você falou: não, eu não monto um restaurante se não tiver um banheiro PCD. Não monto. Mas É eu nunca incrível. montei, graças a Deus. Hoje em dia eu não monto de jeito nenhum. Hoje você já sabe o porquê que você tinha esse olhar, né? E hoje eu aprendi que existem muitas outras restrições de neurodivergência e pessoas com deficiência que elas têm que ser respeitadas. É mais fácil você aí que está ouvindo, é mais fácil você estar numa cadeira de roda que você ficar rico. Consigo te provar isso. Sério? Muito mais fácil. Aquela assim, né? E então, bugou isso aqui no ar. Porque provavelmente em algum momento da sua vida você vai usar uma cadeira de roda. Sim, é possível. E a maioria das pessoas não vai atingir os 1% de riqueza, que só Não. 1% atinge. Perfeito, é possível Então, assim, também. eu te provo rapidinho. Então, é melhor começar a tratar essa galera como se você pudesse ser essa galera de fato. Porque provavelmente você vai ser. Não, e a acessibilidade ainda é um tema muito complexo, que às vezes você vai falar, não sei como é que funciona, né, na sua área, mas aí de repente você vai falar para o dono de um restaurante, ou de um evento, ou de uma loja, olha, a gente precisa construir uma rampa aqui. E eu estou falando só de uma parte da acessibilidade. Não, mas para quê? Talvez ele também não entenda a necessidade, porque ele não precisa daquele suporte. Então, graças a Deus, hoje, 80%, 90% dos clientes que eu atendo, eles atendem gente. Então, os caras, eles no começo do negócio, eles poderiam pensar isso. Mas, como eles são gente, graças a Deus, são humanos, eles já têm uma predisposição. Eles falam, é mesmo. Eu não fiz o meu primeiro banheiro, mas veio uma pessoa e foi muito ruim. Constrangedor. E eu tenho essa política. Você vai andar na cadeira de roda. Como é que você vai vir no seu restaurante? Perfeito. E vai. Perfeito. E choca, né? A pessoa fica assim, hã? Como assim? Porque eu também. Imagina, eu autista, é uma pessoa com deficiência. Sim, Sou autista sim. suporte 2, infelizmente. Não queria ser. Eu não queria ter nada disso, gente. Não, entender que essas condições, elas não têm nada de não é romântico você ter Não é TDAH. glamour, né? E as Não pessoas é legal hoje ser estão levando autista. para essa linha, né? Ai, mas todo mundo é autista. Amigo, antes não tinha autista. Amigo, o autista era trancado dentro de casa, na gaiola. Eram institucionalizados. Eu não vi, agora tá um surto de autismo, não sei o quê. Amigo, você lembra aquele velho que colecionava garrafa lá, que tinha 2.000 garrafas, embaixo tinha uma coleção de trenzinho, aquele seu tio esquisito que andava com um monte de pedra no bolso? Talvez ele fosse autista. Perfeito. Perfeito. Entendeu? Não tinha as pessoas câncer ainda estão também. no negacionismo, né? Não, mas agora virou moda. Ontem mesmo eu vi isso. Não, mas agora virou moda o autismo. Né? Agora virou moda o neurodivergente. Gente, pelo amor, né? Existem laudos, existem estudos, existem especialistas. A Adriana Reis, por exemplo, né? Foda. É a nossa base aqui de
neuropsicologia, ela, neuropsicóloga, especialista na área, mestre, estudiosa. Né? São 10 sessões em média para fechar um diagnóstico, com um laudo com um monte de páginas, com uma descrição gigante. E a pessoa vem dizer que todo mundo é neurodivergente. Acho que é simplificar demais, né, a vida do humano. E fora o preconceito, que para mim também tem um preconceito embutido aí nessa fala, né, do não reconhecimento. É como se eu estivesse sendo perturbada no meu mundinho perfeito. Ah, não, agora eu vou ter que pensar em adaptações, agora eu vou ter que pensar em inclusão, porque todo mundo agora é neurodivergente. É isso. É isso, vai ter que pensar mesmo. E eu tô aqui. Então, assim, para mim tem 2 processos que aconteceram na minha vida. Posso explicar um pouquinho? Pode, deve. Tem 2 formas. É todo nosso. Tem 2 formas, eu acho que hoje eu aprendi isso naquele cursinho do Cortella, tá? 2 formas da pessoa hoje ela me aceitar. Ou ela vai me aceitar por amor, ou ela vai me aceitar na moral. Vou explicar para você. O amor o amor é amor. Então, assim, você faz as coisas por amor. Você é generoso por amor. Minha mãe foi generosa comigo por amor. Meus irmãos têm paciência. A minha irmã, ela é altamente organizada. Beatriz, minha irmã é diplomata. Meu irmão é muito organizado também, o Robson. Hoje ele trabalha com petróleo. E eles tiveram muita paciência comigo. E eles tiveram paciência porque eles me amavam. Entendeu? E tudo bem. Quando eu cheguei na sociedade, eu não tive essa paciência. Eu não tive esse amor. E o meu papel é que a gente tem que entender que a moral é, se não ama, faça como quem ama. Então, assim, amigo, você não precisa me amar para me dar o dinheiro, para me dar suporte. Você não precisa me amar para arrumar as coisas para que eu consiga chegar no seu nível. Entendeu? Se você, bonitão, precisa de um ar-condicionado, de uma cadeira, de um negócio para você estudar, maravilhoso. Isso é o que você precisa. Mas eu preciso de outras coisas. E aí, não vai fazer para mim, só para você? Porque, entendeu? As coisas já são adaptadas. A gente não estuda no pé de uma árvore. Já tem um teto. Graças a Deus. Já é adaptado. O que eu estou te falando assim, agora você precisa adaptar para essas pessoas. Ai, todo mundo tem que se adaptar. Não. Você, por exemplo, pode ficar lá no pé da árvore. Dá para essa pessoa. Entendeu? Se você não precisa de nada, dá o seu privilégio para a pessoa que precisa. Porque se para você é um privilégio, para ela não é, ela precisa. Então o nome disso é justiça. Então, assim, o que é moral, precisamente? Moral, Cortella, tá? Tô imitando. Se você não tem amor, a moral entra na sociedade. Faça como quem ame. Você não precisa me amar, mas você vai ter que ser generoso comigo. Você vai ter que ser justo comigo. Então, hoje, para mim, é assim, fez piada de autismo, amigo, olha só, eu vou te avisar uma vez. Essa piada vai valer 50 mil reais, porque eu vou meter um processo em você da próxima vez. Pronto, direto e reto. Acabou. Vai ter de novo. Direto e reto. Eu tive um cliente que falou, e o lugar... Eu não vou falar o nome, tá? E o lugar dos mongolzinhos? Aí eu, hã? Aí ele, dos autistas. Pô, velho, tinha recebido lá, eu tinha 3 dias. E eu tenho um problema, né? Porque são 3 tipos de reação. Paralisa, corre ou ataca. Aí eu ataco. Eu falei, meu amigo, olha só, eu fiz 300 restaurantes. Ano passado fiz 18 festivais no Brasil todo. Eu não sou mongolzinho. Você não vai falar isso. Aí ele teve que pedir desculpa, entendeu? Então, vem também de uma postura da gente, sabe? Sim, muitas vezes a gente prefere calar, né? Para mim é um pouco difícil. É a primeira vez que eu venho. É a primeira vez que eu falo disso. Eu nunca falei disso antes. Tudo isso que eu pensei, que eu estou falando aqui, eu só falei dentro da minha casa. E é um privilégio para o Doses de Atipicidade ter você aqui compartilhando. Obrigado. É difícil. Sua vida e suas verdades. Então, entender que as pessoas elas vão ter que aceitar, me aceitar e aceitar a gente, tá? Na moral. Pela moral. Eu não quero que me ame. Não quero amar essa galera também. Todo mundo já me tratou mal, todo mundo já me sacaneou, mas eu vou sentar na mesa e você vai me respeitar. Perfeito. Não quero amor, quero respeito. E eu acho que parte daí, né, esse movimento que a gente tem feito. Porque há um tempo atrás ninguém falava sobre autismo, aí começou o autismo com as crianças, e agora a gente está trazendo, né, mais à tona essa questão do autismo no adulto, sobretudo os diagnósticos tardios e os funcionais. Né? Porque quando a gente tem um grau de suporte, né? Você trouxe que é 2, a gente tem um grau 3 de suporte, está uma discussão enorme sobre a questão dos graus de suporte, né?
Mas quando eu tenho um autista que necessita de mais suporte, normalmente ele está mais assistido. E um de suporte ou dois de suporte altamente funcional, que não parece, né? Não parece, é aquele que não entrega. Ninguém sabe o que tem ali por dentro, né? Ninguém sabe como é que tá a cabeça, o coração, como é que estão as emoções, como é que foi a noite, como é que tá a família, como é que tá o relacionamento, o trabalho, as contas. Mas as pessoas falam, não, mas nem parece. E esse tem menos suporte, e esse é o que tem que se adaptar mais ainda a muitas coisas e ter resultado, porque a sociedade ainda cobra. É, eu, é, eu, eu, eu nem sei como falar disso. Mas, assim, a performance, você tem que performar igual. E, como diz a Adriana, e você que performa mais? Quanto foi o custo, entendeu? Tipo assim, qual é o custo disso, assim, seu? Então, assim, não adianta ter mais gás se o gás é consumido tentando ser alguém que você não é, entendeu? Então, eu quero gastar o meu gás, eu quero gastar essa... Se eu tenho alguma potencialidade a mais, eu não quero gastar me defendendo das pessoas. É porque não é para isso, né? Não sei se é. Não deveria ser para isso. Pô, eu não quero gastar com alguém que eu não gosto, Perfeito. que não me gosta de mim, não me trata bem. Me conta, você acha que hoje, sabendo do laudo, né? E o laudo do Gustavo, gente, foi super recente, TDAH com 23, mas o TEL com as outras habilidades veio agora bem mais recente, né? Então, eu fui para lá para ela desconfirmar o TDAH, entendeu? E aí buscou mais 2 laudos. Saí de lá com um monte de coisa. A sopa de letrinha. E eu acho que é muito importante. As pessoas estão aí pagando para fazer, nada contra, tá? Mapa astrológico, para se conhecer. Gente, nada se conhece mais hoje a um custo médio do que isso. Porque isso vai te dar um panorama da sua mente, Perfeito. não do seu cérebro, porque aí cérebro você vai... Tá causa hoje, perdão, velho. Desculpa. E então hoje é isso. Então, para mim, a maior forma para mim de ter autoconhecimento foi fazer o laudo e eu obtive. Hoje eu sou Perfeito. isso. Eu sou muito favorável, tanto é que eu estou fazendo minha investigação também. Eu atendo muitos pacientes. Para quem não sabe, eu tenho uma clínica, a Clínica Salva Nutrição e Saúde Mental. Fica aqui em Brasília, no setor hoteleiro norte. E a maior parte dos meus pacientes hoje são neurodivergentes. Eu sou, como falei no início, nutricionista e especialista nessa área. Tenho mais de 20 anos de formada, mais de 7 anos atuando dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. E eu estimulo todo mundo a fazer suas avaliações. Tem desconfiança? Avalia, gente. Porque ainda que você não saia com um laudo de neurodiversidade, você vai se conhecer. Você vai entender, né, sobre as suas potencialidades, ou as suas fragilidades, sobre o mascaramento social. Inclusive, semana passada eu falei muito sobre isso com a Adriana. A gente até jogou lá na rede social, lá no Instagram. A gente está fazendo, né, meio que uma série sobre a minha avaliação, até para trazer informação para quem não sabe. Né? A camuflagem social, o mascaramento social, ele acontece muito nos transtornos do neurodesenvolvimento. E é um gasto energético absurdo, né? Aquele negócio, assim, você sai muito cansado das festas. Você vai para a festa e você volta porque você falou com 50 pessoas. Esgotado. E eu faço uma parte comercial dos primeiros esboços do projeto. Então, eu entro muito em contato com o cliente. E eu, velho, ficava esgotado e as pessoas do meu lado não ficavam, entendeu? E aí você começa a olhar, ó, talvez eu não seja tão normal assim, né? Isso. E você acha que a neurodivergência teve influência na escolha da profissão? Você acha que teve alguma relação aí, de repente, para ir para essa área mais artística mesmo, né? Porque quando vocês falam em cenários, em cenografia, eu acho que tem todo um quê ali de pensar no que não é tão óbvio assim. Eu nunca tinha pensado. Isso é uma pergunta totalmente... Eu nunca tinha pensado com isso. O tanto que na época eu não sabia que eu era neurodivergente, né? Mas tinha uma coisa que eu brinquei a vida inteira, que era o que eu sempre quis, Lego. Então eu brinquei a vida inteira de Lego. Então Lego foi muito importante para mim. Perfeito. Então assim, eu queria trocar tudo por Lego e só brinquei de Lego. Então A criação já está ali, né? a superdotação, ela também é espacial. Por isso que eu resolvo planta muito rápido. Porque eu nasci com isso porque é bom e muito mais porque eu fiz 1 milhão de plantas, né?
Perfeito. E aí a gente fala muito, até falei um pouquinho aqui da rampa, enfim, a gente fala muito de inclusão, falando disso, né? Ah, uma rampa de acesso, um elevador, uma porta que é mais larga. E quando a gente passa dessa questão do físico e passa para a sensorialidade, o som, a iluminação, o neurodivergente, em especial o autismo, eu vejo muito mais no TEA do que no TDAH, tem muita hipersensibilidade. Não que o TDAH não tenha, tá, gente? Até porque cada um tem uma característica. Muitos trazem alterações no processamento sensorial. Já falei muito sobre isso aqui também no podcast. Então, sensibilidade à luz, a som, a muita gente, um ambiente muito colorido, tudo muito misturado. Você acha que hoje a arquitetura tem capacidade para trazer adaptações nesse sentido? Quando você pensa num festival, num evento grande? Tem que trazer. A gente é totalmente capaz. Se tem alguém que é capaz de transformar espaço, essa pessoa é arquiteto. Ele nasceu para isso. Então, assim, por que não é transformado? Pulando na praia, os meninos na praia, Rick, Rafa, o Sartório, foda. Sempre fizeram espaço para PCD. Sempre. Perfeito. Tanto é que a Adriana até foi, ela falou, nossa, é foda mesmo, pô, mas que é alto, então a gente conseguiu para cadeirante. Só que tem outras deficiências, tem outras dificuldades, tem outras divergências. Então, assim, eu acho que o mais difícil para você convencer uma pessoa é que ela não vai seguir um livro de regra. Assim, a rampa é 8%, não sei o quê. Já existem regras óbvias, mas ela tem que ser interessada. Ela tem que se interessar. Ela tem que chegar para a pessoa e falar assim, nossa, você é TEA, qual é a sua restrição? Não, e ouvir a pessoa Isso. que tem a Qual é a necessidade do sua? suporte. O que você precisa? Você. Então, como tudo a gente quer massificar e trabalhar dentro de uma tabela, não tem jeito. Então, assim, enquanto a gente tratar público como massa e não como muitos indivíduos diferentes que se comportam de maneiras parecidas, você vai vender pouco, vai ganhar só da média. Então, assim, quer ganhar muito? Quer ganhar muito? Atípico é nicho. Só que atípico não é só nicho. É porque junto com o atípico tem que andar o suporte. Perfeito. Então, assim, você quer ganhar dinheiro? Investe em atípico. Hoje eu falo isso. Fiz todas as viabilidades, rodei tudo. Cara, é um nicho menos que é fiel. Porque, assim, se você consegue que um autista vá, que ele não gosta de falar com ninguém, tem restrição, tem toque, ele nunca vai em lugar nenhum. A mãe dele, qual é o sonho dela? Que ele consiga ir a algum lugar e fique bem. Se você consegue, ele vai para lá todo dia. Conseguir entregar isso, ele vai lá. Ele vai lá todo dia, só que ele vai, a mãe conta para os outros. Existe um nicho que ele tem dinheiro, Sim. entendeu? Que ele está sedento, porque nunca foi. Então, se você consegue ofertar uma vez, cara, uma vez pode ser o preço que for, ele vai. Então, assim, por favor, pessoas que querem ganhar dinheiro, empresários, trabalhem com neurodivergentes. Arquitetos, aprendam sobre neurodivergência. Excelente. Porque é a gente que é o responsável. Se não está na rua, a culpa é dos arquitetos. Excelente. Não, e ninguém é melhor do que você, que é um especialista na arquitetura, para poder falar sobre isso. Eu vou né? botar quente em mim, porque você consegue. Eu consegui botar banheiro de cadeirante em quase todos os restaurantes que eu fiz. Sensacional. E se não tiver esse olhar, ninguém tá olhando, né, Gustavo? Não adianta. Porque o dono do restaurante, às vezes, ele até tem, porque às vezes é casa, ele tem um exemplo, ele pode também ser um neurodivergente, então ele já vem com essa questão, assim como você traz. Mas muitos não. Então, se o arquiteto já tem esse olhar da inclusão, esse olhar de, olha, a gente precisa adaptar isso aqui para atender um nicho específico, facilita para o próprio dono do empreendimento. Então, para mim, como hoje eu rodo viabilidade de restaurante e eu vejo isso como um fator de geração de sucesso financeiro, se ele não olhar, ele não vai ser um bom empresário. Perfeito. Não, e o Gustavo falou, gente, que é especialista em vendas. Ele falou, meu negócio é Vender. criar espaços que vendem. Eu achei sensacional você falar Não isso. faço casa. Casa não tem payback. O retorno de uma casa, ele é emocional. Aí, o que eu pensei lá atrás? Admiro muitos colegas que fazem casa, entendeu? Mas você entende que hoje eu faço espaços, ambientes de venda. Então, o retorno da pessoa é financeiro, aumento, proporção, aumentou tanto, pô, Gustavo, demais, perdeu tanto, Gustavo, de menos. Então, assim,
é muito mais fácil quantificar e valorar o meu trabalho com incremento de venda e é fácil. Entendeu? O Daniel, o primeiro restaurante que eu fiz, o Daniel Brian, ele aumentou 300% a venda. Uau. Pô, Gustavo, eu te amo. Qual empresário que não quer ter entendeu? esse crescimento? Então, aí, mas vamos supor, eu vou lá enterro na fachada dele 2 milhões e ele aumenta 1% de venda. A mesma fachada. Gustavo, horrível. Enterrou meu negócio. Acabou. Estou devendo até hoje. Então, assim, retorno. Então, gente, vocês estão procurando novos nichos. O neurodivergente é o único nicho que está em todas as classes sociais. O neurodivergente não, as pessoas com deficiência, elas estão em todas as classes sociais. Perfeito. Então, se você consegue ganhar dinheiro em todas as classes sociais. E esse é um tema bem delicado, né, gente? Porque a gente já tive outros podcasts aqui falando sobre como o TEA, né, eu vou falar especificamente do autismo, virou um nicho. Agora todo mundo quer falar de autismo, agora um fone que custava R$ 50, se ele tem um símbolo do autismo, ele vai para 150 e por aí vai. Então, meio que existe um mercado que está tentando ganhar dinheiro sobre toda essa questão. E aí você traz essa fala para o empresário olhar para esse público, para ele também ter sucesso. Mas é um olhar com, obviamente, responsabilidade e tem um olhar da inclusão também, de proporcionar para essas pessoas acesso àquilo que ela não tem. Exato. Ainda. O que eu acho? O autismo, na hora que... O autismo, né? As neurodivergências, na hora que elas viraram um mercado, aí as pessoas... Tem gente do autismo que começou a achar ruim ser um mercado. Ah, antes o fone era 50, virou 150. Até esse mercado ser regulado, né? Sim. Entendeu? Então, assim, a luta não é para não virar um mercado, a luta é para que vire um mercado. Porque se eu vir um mercado, eu vou conseguir acessar o que eu quero. Entendeu? Se tiver o fone está R$ 150, mas se isso mercado mesmo, vai ter o fone de 10. Vai ter o fone de 1.000. Aí vem a concorrência e a própria concorrência regula. Mais ou menos. Assim, a concorrência regula, mas o governo regula a qualidade. O que tem o PROCON, que tem regras para autistas. Então, assim, primeiro vira mercado. Não seja uma coisa qualquer com um símbolo, né? Isso. Eu acho que essa é a briga maior. Então, bons empresários, meus clientes, apostem nisso, porque esses caras sabem fazer bem. Então, assim, tem pilantra porque não tem ninguém fazendo bem competindo com eles. Perfeito. Então, assim, cara, você está achando ruim o fone aí de quero 50, 150. Cara, compra o fone na China e bota 60. Ajuda o autismo, amigo. Pronto. Para de reclamar, entendeu? Já tá pegando uma fatia do mercado aí. Isso, cara, lotado. Outro dia eu coloquei no Mercado Livre e procurei autismo. Qual produto que tem com autismo? É um monte de produto. Muitos eu olhei, julguei, não comprei, mas falei, cara, isso aqui é uma cara de pilantragem. Muitos, mas é um mercado. Não, e isso tem em todas as áreas, né? Não dá para dizer que é só na neurodivergência. Para todas as áreas você vai ter, desde, sei lá, uma criação de site, vamos jogar um assunto bem aleatório. Você vai jogar ali no Google e procurar, você vai achar de A a Z. Você acha ele de 500, você acha ele de 4, 5, 6, 10 mil reais. Isso. O autismo vai virar um mercado, como todos os outros. Canequinha. Tem canequinha ruim? Tem. Tem canequinha boa? Tem. Mercado? Tem. O que a minha luta é para que ele vire um mercado, para que as pessoas vejam possibilidade de o que é capitalismo, né? Eu resolvo o problema de alguém e cobro por isso. Pô, eu preciso que alguém resolva o meu problema. Perfeito. Eu preciso que essa galera assista show. E, de toda forma, eu acho que falar sobre o tema traz a discussão e mais gente dialogando sobre aquilo. Ainda que o início não seja o melhor caminho, né? De repente, vai ser mesmo. Um mercado que está sendo explorado pelo autismo, ou então alguém que não sabe, não é um especialista e está falando com... Gente, vamos fazer discussões, traz para a mesa, o bom fica. Eu acho que na hora da peneira... É o que eu acho. O especialista, ele vai sobressair, ele vai permanecer, ele não vai desistir. O fone que é de qualidade, que de fato vai atender o autista, continuar. um vai comprar que vai indicar para o outro. Isso. O restaurante que de fato é inclusivo, porque não adianta ter lá na plaquinha na porta inclusivo e chegar lá dentro não ser barulhento, uma luz alta, com som alto, com um atendimento demorado, por exemplo. Enfim, eu nem sei exatamente quais seriam todos os critérios que a gente poderia Que elencar. seja, eu também não sei ainda. Mas vamos trazer essa informação. E se não atender, alguém vai trazer a discussão para que seja feito o ajuste. Que é um mercado sensível pessoas que sentem. Então, assim, se falou que você atendeu, a pessoa chegou lá, tem um monte de luz,
Véi, mentira. Ela vai lá falar. Sim. Então, assim, entenda que é um mercado sensível, empresário. Ah, não, pode ser uma serra pelada? Pode. Pode dar muito dinheiro? Pode. Mas você tem que resolver o problema do autista. Se você quiser fingir que resolve o problema, você vai continuar Não, e sem não vai ganhar dinheiro. sustentar. Assim como tem muitos profissionais que se intitularam especialistas em, e aí o tempo vai passando, vai entendendo o processo, e aí a pessoa desiste. Do nada, de repente, você olha, a pessoa já não trabalha mais com aquele nicho. É isso. Aí você fala, bem, É. Ela não é do nicho. não é do nicho. Esse negócio que você falou assim, o Gustavo falou, eu falo assim, eu sou focado em vender. Assim, eu preciso transformar a arquitetura, a gente gera valor extrínseco ao produto. O cara vende comida e eu faço o restaurante dele. Você entendeu? Você não vai lá, se você for só pela comida, você pedir iFood. Você vai Sim, também por você causa vai de pelo mim. ambiente. Pelo ambiente, pelo serviço. Então, existe uma tríade e um deles eu faço, que é serviço, produto e ambiente. Um eu faço. Entendeu? Então, assim, eu preciso fazer o cenário da venda inteiro do cara. Entendeu? Se eu não for bom, eu não posso falar isso. Estou há Perfeito. 20 anos fazendo isso, entendeu? Então, esses Muito caras bom. ganharam dinheiro, velho. É isso. Gustavo, traz pra gente, último tópico deste podcast, traz pra gente os principais clientes que você atendeu. Ou que você atende, os atuais, eu vou enfim. falando, eu não sou muito bom, né? Óbvio, sou neurodivergente. Vou falando pela memória, assim, Daniel Briand, aí fiz todos os Dona Lenz, agora a gente faz todos os Café Um Cheiro, essas padarias famosas. Boulangerie não, Boulangerie foi a bloco. Cardabelle, Lamupan, aí na praia, Fan Festival, esses restaurantes tudo. Agora a gente está terminando os Almerias. Adoro a Almeria vai beira lago e a Almeria está abrindo no Noroeste, está fazendo uma pizzaria. A O2, Academia dos Chiques e Famosos. Olha. Então, assim, é isso. Se você olhar meu trabalho, vai parecer que eu sou altamente funcional. Mas eu não sou. Mas é. Mas você entendeu? Tipo assim, eu dei um jeito de ser. E o que eu quero... Adaptou o ambiente. Agora eu quero criar uma coisa. Neurodivergentes, arquitetos, designers. Quero fazer uma equipe chamada Equipe Sem Freio, só de neurodivergente. Olha que legal. Eu quero tentar que a gente prove que a gente é sinistro. Pronto, e tá feito então. Então, se você é um arquiteto, está aqui assistindo a gente, já vai buscar o Gustavo lá na rede social dele para fazer parte desse time. E o Doses de Atipicidade é esse projeto novo, muito Obrigado. bom. Foi a Adriana que me convocou para fazer isso. Muito bom, olha aí, um spoiler no ar, viu? Ao vivo já, em rede nacional. Gente, que papo bom, Gustavo. Delícia ter você aqui. Tem presente para os nossos convidados olha. aqui, ó. Dose de Atipicidade não é um podcast, é uma mãe, dá presente também. Então, esse aqui é o Biovit, é um suplemento à base de beta-glucanas. Ele é muito usado para modulação intestinal e para imunidade. Eu adoro esse produto. Quero. Então, suplemento muitos meus pacientes com ele. Se você quer saber um pouco mais, manda lá no @ tem cupom de desconto, nutri.carla. Lá no site da Sens Biofarma. Sam, um beijo, obrigada por acreditar no nosso trabalho. Esse aqui é seu. Obrigado. Com certeza que você vai gostar. Neurodivergente, né, gente? Eu gosto. Intestino adora suplemento voltado para isso. Gente, eu vou convidar vocês. Hoje eu vou fazer um convite especial. Acessem o site dosesdeatipicidade.com.br. Nós teremos novidades logo em breve aqui nesse podcast. Eu vou trazer tudo para vocês, mas já acessem o site. Se inscrevam no canal, @Doses de Atipicidade no YouTube, que logo em breve eu trago novidades para vocês. E lá no Instagram, @nutri.carla e também Doses de Atipicidade. Gustavo, meu querido, que honra ter te recebido aqui. Obrigado. Prazer. Desculpa Coloca aí também. a sua... Não, o papo aqui é tranquilo, o ambiente é todo nosso. Segue lá, é Oceano, @Oceano, e @OceanoGustavo.d.góis. Gustavo de Góis. Muito bom, gente. Sigam lá, já entrei no Instagram dele, já fiz um stalker lá, já entrei no do Oceano. É lindo. E assim, vocês fazem inclusive eventos fora de Brasília também, né? Faz muito evento fora de Brasília. Muito bom. Depois eu fui entender um pouco mais sobre o Oceano, eu vi que ela tem uma abrangência gigante, né? Obrigado. É uma empresa grande e, assim, uma honra para mim ter você aqui como um representante da Oceano. Beijo para os demais sócios que não estiveram aqui, mas desejo muito sucesso e prosperidade para vocês. E, gente, terça-feira que vem, a gente está de volta com Doses de Atipicidade, com um outro convidado, para trazer muita informação de qualidade para você sobre autismo e neurodiversidade.
Um beijo enorme, até semana que vem.